Paz do Senhor Jesus, bom dia. Quero fazer um vídeo aqui que eu falei que eu ia estar fazendo já há um tempo e não fiz, sobre troca de igreja. Aleluia. Troca de igreja. O vídeo vai ser bem rápido, curto e objetivo, né? Porque eu quero tomar café, tô com fome. Troca de igreja. Quando nós trocamos de igreja, nós não estamos trocando de igreja. Tem muita gente equivocada aí fora que vai trocar de ministério e acha que está trocando de ministério. Você não está trocando de ministério. Quando você troca de igreja, você não está trocando de igreja. Aprenda isso. Eu vou para aquela igreja porque lá tem mais departamentos, lá a igreja é mais bonita. Eu vou trocar de igreja porque lá tem departamento infantil, tem departamento para o meu filho, tem departamento para minha filha. Eu vou para aquela igreja porque ela é localizada em um local melhor para mim. Ela é um local bem melhor para mim poder congregar. Eu vou para aquela igreja. Então as pessoas vão trocando de igreja e não percebem o principal. O principal. Quando você troca de igreja, você não está trocando de igreja. Você está trocando de líder. Você está trocando de líder. Guarda isso no seu coração. E se você for trocar de igreja, troca definitivamente. Porque você está trocando de líder. Quando você vai para uma igreja, você está indo para um lugar onde você está escolhendo a pessoa que vai te discipular, que vai te instruir, que vai te dar o direcionamento, que vai te ajudar a crescer espiritualmente. Isso se o líder daquela igreja for a pessoa que de fato faça isso na igreja, porque hoje, infelizmente, nós temos muitos intitulados líderes que eu digo que quem é o responsável pelo crescimento espiritual, em parte, não venha distorcer o que eu estou ensinando, em parte, quem é o responsável pelo crescimento espiritual é o líder, quem é responsável por manter o avivamento dentro da igreja é o líder. Isso vai me causar um problema, misericórdia. Por que eu fui falar essa verdade? Mas é uma verdade. O responsável por manter o fogo dentro da igreja não são os pregadores de fora. O responsável pelo crescimento intelectual bíblico da igreja não são os ensinadores ou pregadores de fora. É do líder. É do líder. Aleluia. O segundo responsável pelo crescimento é você, que tem que se deixar ser tratado pelo líder, ser ensinado pelo líder, ser instruído pelo líder, ser corrigido. Meu Deus do céu, obrigado, sinta a sua presença aqui. Ser corrigido pelo líder. Infelizmente hoje tem muita gente que não cresce por causa de correção, que não sabe ser corrigido, não aceita ser corrigido. A gente está vivendo uma geração mais fraca, mais medíocre de cristãos do mundo, misericórdia, de todas as eras. A mais medíocre é essa. Se você não consegue ficar numa igreja sendo liderado por um bom líder, por um líder de verdade, um líder que foi chamado por Deus. A Bíblia diz que Jesus ele deu dons para a igreja, dons ministeriais. Primeiramente apóstolos, segundamente profetas, em terceiro evangelistas, em quarto pastores, em quinto mestres. Eu costumo dizer que no mínimo um líder ele tem que ter o que está em quinto lugar, que é mestre. Ele tem que ser um mestre. Ele tem que saber de Bíblia, ele tem que conhecer de Bíblia, ele tem que saber desenrolar a Bíblia. Amém? E ensinar. Então é o mínimo. Entendeu? Em penúltimo vem pastores, em terceiro evangelistas, em quarto profeta, em quinto apóstolo. Enfim,
Então, um líder, ele precisa compreender isso, precisa saber aonde ele se encaixa e precisa ser aquele que mantém o avivamento dentro da igreja, que instrui, que ensina e que corrige. Aceite a correção, senão você não vai crescer. A Bíblia diz que Deus, ele corrige aquele que ama. Então isso é um princípio para líder. Toda vez que ele corrigir, ele vai corrigir porque ele ama. Amém? Então aprenda isso. Agora cabe a você aceitar a correção ou não. Ou querer ficar batendo de frente, ou querer ficar falando não porque ele, não porque ela, não porque, não porque. Aleluia. Vai morrer do jeito que você é. Não vai crescer. Pode mudar de igreja, pode ter o melhor pastor, assim como Jesus era o melhor líder de toda a história, e ainda assim conseguiram encontrar defeito, distorção no seu ensino. Foi chamado de filho de Beelzebu, que estava sendo usado por Beelzebu. Foi tido como endemoniado. Jesus foi tido como endemoniado. É por isso que eu, pastor Renan, profeta de Deus, tô nem aí para o que falam. Como disse Silvio Santos, se estiverem falando bem de você, continue fazendo. Se estiverem falando mal, continue fazendo. Não me importo e não se importe, líder, com o que falam de você. E você que é liderado, aprenda. Você está debaixo de uma tutela, debaixo de um professor, debaixo de um mestre, debaixo de um líder. Então, respeite esse líder, honre esse líder, porque aquele que você honra, você vai receber o galardão daquele que você honra, que Deus vai te dar. A Bíblia diz que aquele que honra um profeta, ou recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então entenda isso, quando você honra um homem de Deus de verdade, homem de Deus que tem família, que está no primeiro casamento, zelando pelo primeiro casamento, sem mácula no casamento, homem de Deus que nunca traiu a mulher, que nunca adulterou, que trata bem a mulher, que governa bem a sua casa, que está encaixado, enquadrado em 1 Timóteo capítulo 3. Depois você lê lá com calma, porque um líder tem que ser assim. Amém? No nome precioso de Jesus Cristo. Então guarde isso. Quando você vai para uma igreja, você está indo para um líder. Se você tem... Eita, meu Deus, vou falar. Se você tem um líder... Eu vou falar, Jesus, eu não queria. Se você tem um líder que para ele manter o avivamento da igreja, ele precisa ficar chamando gente toda semana para estar pregando na igreja, é porque ele está sem mensagem, não tem meditação bíblica, não tem vida de oração, está em falta com Deus. Aleluia. Atos capítulo de número 6, os apóstolos disseram: vamos levantar diáconos, porque nós vamos se dedicar para o ministério da palavra e da oração. Uma vida de um líder é Bíblia e oração. Esse daí é o sustento de um líder, Bíblia e oração. O resto é balela. Aleluia. Então é palavra e oração. E o líder é o responsável por manter o fogo na igreja. Me perdoem, líderes, se você vê essa mensagem e não estiver enquadrado, dá tempo de se enquadrar ainda. Amém? Para de ficar chamando gente para pregar na tua igreja, porque quem está doutrinando a tua igreja são os pregadores de fora. Quem está doutrinando a sua igreja são os pregadores de fora. E o responsável por manter o fogo na tua igreja, por doutrinar a sua igreja é você. É por isso que eu parei de ficar chamando pregador de fora já faz mais de 2 anos. Aleluia, já faz mais de 2 anos. Esse ano eu só chamei 1 ou 2 pregadores de fora para pregar na quinta-feira. O resto foi tudo eu e os da casa, desenvolvendo o chamado do povo da casa. Então guarde isso em nome de Jesus, líder e liderado. Tu é responsável por manter o fogo na igreja, líder. Liderados, você precisa me entender que estão na direção de um líder. Você não está numa igreja, você está na direção de um líder. Então guarde isso no seu coração. Deus te abençoe. E outra hora eu vou falar um pouquinho mais desse assunto, porque eu gostei. Deus está aqui e está falando contigo. Deus te abençoe.